Eu vou falar em pé. Ponho um bocadinho mais de respeito do que se acaso. Não, não era por isso. Eu para já queria fazer aqui uma advertência à navegação. Eu não sou jurista e, portanto, se por acaso disser alguma coisa que atropela a nomenclatura jurídica, vocês vão me desculpar, de facto, a ignorância da minha parte. A segunda nota tem a ver um bocadinho com o facto de eu quase que poder sentar, agradecer-lhe à doutora Raquel, porque praticamente sobre a questão da deficiência disse um conjunto de informações que eu também trazia para partilhar convosco e, portanto, a coisa está mais adiantada. E portanto, nesta minha intervenção vou talvez conversar um bocadinho informalmente convosco sobre questões muito vastas que têm a ver com a leitura que nós fazemos destas coisas e que parece que podem ser, enfim, de alguma utilidade, mais como suporte à intervenção do que como prática ou como proposta de intervenção propriamente dita. E a primeira questão que eu trazia aqui tem um bocado a ver com esta ideia que também já foi definida pela Raquel, que nós muitas vezes generalizamos demasiado quando falamos de deficiência. E quando falamos de pessoas com deficiência, estamos a falar de muita coisa ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa estar a falar de uma pessoa com uma deficiência motora, que está, digamos, perfeitamente habilitada para se autorrepresentar, para ser, digamos, advogada, se quiser utilizar de si própria, ou estar a falar de uma pessoa com deficiência intelectual, ou multideficiência, ou até estar a falar de uma pessoa que hoje em dia é muito frequente, que tem aquilo que nós chamamos o diagnóstico duplo, que junta a deficiência intelectual com a doença mental. E que complexifica, obviamente, muito a abordagem e a interação com ela. E, portanto, nós corremos às vezes o risco, e isto é uma prática que às vezes é assumida pelo próprio legislador, que constrói as leis para um tipo médio de pessoa com deficiência que não existe, e depois, digamos, o resultado é que a lei é aplicável a uns, mas não serve aos outros. Aliás, eu costumo dizer que nós em Portugal, temos um excelente edifício jurídico. Temos muitos quartos fechados, muitas portas fechadas que falta abrir porque elas não se aplicam na prática, por uma razão ou por outra. Pode ser por uma razão sistémica ou por uma razão conjuntural, mas a verdade é que a lei existe, mas depois não é aplicável ou não tem aplicação para muitas situações concretas de pessoas com deficiência. Aliás, eu costumo recordar aqui aquela frase do Almada Negreiros que dizia que as palavras que hão de salvar a humanidade já estão todas inventadas. Continua a faltar uma coisa, que é salvar a humanidade. Aqui é um bocado isto também, está tudo inventado. Falta depois encontrar, de facto, as fórmulas exatas para concretizar a intenção. Nós somos excelentes na construção de intenções, somos razoáveis na produção de caminhos para as intenções e somos muito maus, digamos, a tornar, a construir na prática aquilo que seria o resultado esperado dessas intencionalidades. Portanto, é outra nota que eu gostava de vos deixar, porque me parece que também é muito importante. Terceira nota, também ainda assim de uma maneira muito... nós sabemos muito pouco disto. Sabemos muito pouco da realidade da pessoa com deficiência e particularmente naquilo que diz respeito às situações de violência, às situações de risco. Porquê? E quando falamos então da deficiência intelectual e da multideficiência, sabemos pouquíssimo. Porque, digamos que uma das características deste grupo em concreto é exatamente a invisibilidade. Não é? Nós reparamos se uma pessoa tiver uma deficiência motora. Aliás, não é por acaso que quando se fala de pessoas com deficiência, qual é o símbolo que aparece? É uma cadeira de rodas, não é? Isso é o mais visível. Se falamos de uma pessoa, por exemplo, com uma deficiência sensorial auditiva, seguramente que vamos ver alguns alguém a fazer gestos com as mãos, certo? Se vimos alguém com uma deficiência sensorial visual, é capaz de haver ali por perto uma bengala branca ou alguém que auxilia. Portanto, quando se está perante uma deficiência intelectual, que ainda por cima pode ter várias gradações, a coisa é bem mais complexa, porque não há nenhum carimbo na testa. Alguns até podem ser, digamos, confundidos com pessoas que estão a fingir situações. Eu conheço situações, e até situações passadas em tribunal, em que alguns agentes da justiça não acreditavam que aquela pessoa que estava a ter aquele tipo de comportamento estava a ser séria, estava a ser real, estava a ser autêntica. E estava. Porque nós as conhecemos e até porque não há uma tipificação de comportamentos para a deficiência intelectual. Para o autismo, alguns,
nomeadamente para alguns síndromes, não é? Agora, para a deficiência intelectual no seu todo não há, porque cada caso é um caso, com comportamentos que podem ser diferentes. E então, quando nós associamos aqui a doença mental, a coisa é bastante mais complexa. Eu vou avançar rapidamente, porque se eu começo a falar, eu tenho um problema de comunicação. É não saber descomunicar. De maneira que... alguns pontos prévios, só para nós nos entendermos. Eu trouxe uma apresentação que adaptei, porque já fiz sobre a violência de género, portanto é natural que... violência de género e deficiência, é natural que vejam ali algumas questões. Não é? Nós falamos muito da questão da aplicação da lei, da questão da remediação, mas às vezes discutimos pouco aquilo que está por detrás da ocorrência, por trás do acontecimento. E nós não podemos esquecer que por trás destas questões que, se quisermos, tornam as pessoas mais vulneráveis, estão sempre questões culturais. Eu gostava de vos deixar este desafio para pensarem um bocadinho nisto. Falamos muito na violência de género. Mas que diabo, desculpem a expressão, nós estamos num país onde até há bem pouco tempo se cantarolava na rua que o Sebastião comia tudo e depois dava pancada na mulher e as pessoas ficavam muito contentes com isto. Ou até uma cançoneta, passou muito tempo na rádio, que dizia que o mar enrolava na areia, bate nela quando quer também. Então e o que é que nós queremos? Isto parecendo que não, cria estereótipos e cria, se quisermos, algumas condições que, de alguma maneira, legitimam o comportamento. Quando nós falamos nas pessoas com deficiência, é a mesma coisa. Nós temos uma visão, e então quando se fala da deficiência intelectual e da multideficiência, temos uma visão que pode ir a dois extremos. Há quem pense que as pessoas com deficiência intelectual são uns anjinhos com umas asas que nunca pensaram em sexo. São perfeitamente assexuados. Não é? E há os outros que pensam, pelo contrário, que não, que são os demónios que estão à espera de quem passe por ali perto para lhe saltar para cima. As pessoas com deficiência intelectual e deficiência, como as pessoas com qualquer tipologia de deficiência, são como qualquer um de nós. Nós próprios também temos visões distintas sobre aquilo que é o nosso interesse sexual. Nós temos também, digamos, vinculações distintas com... Agora, o que não podemos esquecer é que a sexualidade é um domínio fundamental do ponto de vista do desenvolvimento. A sexualidade é, se quisermos, um canal fundamental de comunicação. Agora, o que varia depois, e que já foi falado daquilo, é que perante o sexo, perante a sexualidade, há visões que são diferentes. Há padrões morais que são diferentes. Para uma pessoa com deficiência intelectual, é muito natural trocar um favor sexual por outra coisa qualquer, que pode ser, por exemplo, um CD. Porquê? Porque não está no patamar de confrontação moral que nós temos quando julgamos, digamos, a essência da sexualidade. Só para vos dar esta ideia de que estas questões que estão por detrás, muitas vezes, do ato em si, da violência em si, são questões importantes. Mais uma nota. Claro que eu acho sempre que a grande ferramenta de combate à violência e de combate ao risco é sempre prevenir. Claro que nós aqui estamos a falar no remediar. Mas mesmo o remediar deve ter presente que o objetivo é sempre prevenir, nem que seja futuras situações. E, portanto, o verbo prevenir é um verbo que eu gostava de conjugar aqui muita vez. E depois esta outra ideia de que nós hoje temos uma moda em Portugal que é a moda do mainstreaming, da inclusão. E cria-se a ideia errada de que tudo é para todos e todos têm que ver com tudo. E que não fazem falta... Não. Fazem falta intervenções especializadas. Porque o problema destas pessoas com deficiência, quando nós temos aquele discurso de é preciso defender a igualdade de oportunidades, esse conceito de igualdade de oportunidades tem que ter presente que só é consagrado numa outra realidade, que é a construção de oportunidades de igualdade. E para chegar às oportunidades de igualdade, há pessoas que partem com desvantagens que têm que ser corrigidas. É o caso das pessoas com deficiência. E é por isso que esta intervenção especializada, esta cooperação entre quem lida diretamente, diariamente com estas pessoas e as outras pessoas que nos hospitais aplicam os princípios, os cuidados de saúde, ou que nos tribunais aplicam a justiça, é fundamental. Para quê? Para minimizar os impactos da desvantagem e para que esse conceito
teórico, que é a igualdade de oportunidades, possa, na prática, ser consagrado com oportunidades de igualdade para todos. Portanto, gostava de vos deixar também aqui esta ideia. Obrigado. Alguns factos e números que, para nós termos uma noção do que é que estamos a falar. Cerca de 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Estamos a falar de 650 milhões de pessoas. Portanto, não é propriamente uma realidade que não se dê por isso. Não é? Não é propriamente assim uma coisinha de circunstância. Não? São 650 milhões de pessoas a nível mundial. Está comprovado, estes dados são do Centro Regional de Informação das Nações Unidas, são de 2013, as pessoas com deficiência são mais vulneráveis a práticas abusivas e à violência, assume contornos mais graves. Por razões que já foram aqui trazidas, que eu me vou dispensar de repetir, mas terei todo o gosto em aprofundar convosco se quiserem. A maioria dos episódios de violência não é sinalizado ou denunciado. E então em países como o nosso, onde também temos uma coisa muito interessante, não é? Temos rifões, o rifão é a expressão da sabedoria popular, que dizem que entre marido e mulher não metas a colher. E, portanto, dentro de casa, obviamente, que as coisas ficam lá dentro. E por isso é que muitas coisas são silenciadas, são escondidas. Já esqueci-me de dizer, eu não sou psicólogo, sou antropólogo. E, portanto, ligo muito a estas coisinhas que têm a ver com as culturas e com as relações de produção de cultura que as pessoas têm nos seus contextos comunitários. Depois esta ideia, pessoas com dificuldades de comunicação, problemas comportamentais, deficiência intelectual e sensorial possuem maior risco de sofrer maus tratos. Isto parece que nem é preciso explicar, porque facilmente se percebe porquê, não é? Elas estão prejudicadas naquilo que é a sua capacidade de reivindicação da autodefesa, de autorrepresentação, e por isso mesmo, e quando nós falamos, por exemplo, das deficiências sensoriais, se pensarmos, por exemplo, que uma pessoa surda, não é, tem um universo de referência muito mais reduzido que uma pessoa falante, como nós, não é, e que o seu substrato cultural é construído com base num universo muito mais pequeno que o nosso, também percebemos que o seu grau de segurança na sua relação comunitária também é bastante menor. Pode passar, faz favor. Eu vou ser muito rápido nisto. Há mais algumas informações disto tudo que me parece interessante, até para percebermos a dimensão disto. Uma em cada 2 mulheres com deficiência, que foram inquiridas, obviamente, relata ter sofrido situações de violência, o que denota que estas questões da violência de género têm uma incidência particular sobre estas pessoas com deficiência, porque acabam por ter, normalmente, 3 estigmas somados. Não é? São mulheres com deficiência e normalmente são de estratos sociais muito baixos. E acabam por ter as 3 condições somadas. As mulheres e raparigas com deficiência têm a probabilidade 3 vezes superior à dos homens com deficiência, e estamos a falar de deficiência, de experienciar violência física e intelectual. Reparem. Ainda estão acima, 3 vezes superior àquele que experienciam os homens. A maior parte dos abusos identificados, sinalizados, verificam-se em contexto institucional. É uma intervenção importante. E há bocadinho, creio que a doutora Raquel disse uma coisa que o abusador procura contextos onde mais facilmente está em contacto com a vítima. E nós temos uma particularidade em Portugal, que é as nossas respostas sociais, em muitos casos, foram feitas sem a exigência ética que deveria ser assacada a quem trabalha com este tipo de populações. Não é? Nós, se repararem bem, eram as respostas que pagavam pior, eram estas. E, portanto, eram muito facilmente, digamos, estes cargos ocupados por pessoas pouco qualificadas e, às vezes, pouco preocupadas com as situações, e eram um espaço privilegiado para que estas pessoas pudessem aproximar-se. Felizmente agora eu penso que as questões estão um bocadinho melhor, que há uma preocupação com uma reflexão ética nestas organizações e que as coisas estão a evoluir. Depois fui aqui à linha do cidadão com deficiência para saber aqui assim que tipo de queixas é que havia por aqui, não é? E houve 622 chamadas, eu vou para aqui para baixo, que vejo melhor, não é? E tem ali assim os motivos. Quais foram os prioritários? Legislação e obrigações familiares. Eu aqui chamo a atenção para uma coisa que é, mas isso vocês, e estou a falar para pessoas
sabem da poda, desculpem a expressão, que é assim, a linguagem jurídica é muito pouco acessível ao cidadão comum. E quando nós falamos com pessoas com elevados níveis de literacia, ou então pessoas com deficiência intelectual, então é completamente inacessível. Uma das coisas que eu tenho defendido sempre, e não é só a linguagem jurídica, vamos ver, a linguagem bélica também, mas pronto, mas estamos aqui a falar obviamente desta. Aquilo que eu defendo é que aquilo que são as matérias essenciais que estão na base da defesa dos direitos das pessoas com deficiência devem ser transcritas em linguagem fácil. Hoje em dia há mecanismos de transcrição em linguagem que obedecem a regras, algumas das quais foram ditas ali pela doutora Raquel, que têm a ver com o tamanho das frases, que têm a ver com a não utilização de palavras que sejam ambíguas e, portanto, está a falar nisto, e tendo em conta aquilo que é normalmente o discurso jurídico, como devem calcular, é extremamente complexo e é pouco acessível. E lembrei-me isto agora a propósito da legislação, porque muita gente, aliás, eu estou convencido que 70% da população portuguesa não é capaz de descodificar em simples despachos governamentais. Mas isso vou exagerar um bocadinho e peço desculpa por isso. Depois, se repararem, outros motivos que aparecem ali, discriminação e violação de direitos, negligência e maus tratos, a relação do queixoso interessado é o próprio normalmente que faz queixa, e depois vejam a tipologia de deficiência e vejam o que é que aparece por ali. Ela está extremamente distribuída, mas se forem ali ver a orgânica, aparece ali com 118 casos, a motora com 179, porquê? Porque são as pessoas mais habilitadas para se autorrepresentarem e para terem a noção de que é importante a defesa dos seus direitos. Pode passar. Tem aqui também uma tentativa de abordagem daquilo que é a tipologia dos maus tratos, que é mais relatado pelas pessoas com deficiência. Aliás, estão lá quase todos, não é? Mas há muitos. A negligência é um deles, o maltrato psicológico, o maltrato com recurso à medicação. Ele está a chatear muito, leva mais um comprimido para ver se acalma. Ele já tomou, não faz mal, toma outro, fica a dormir mais um bocadinho. Isto acontece frequentemente, não é? O maltrato físico, o abuso sexual, já se falou aqui assim, a exploração do trabalho, a mendicidade. Era muito mais rentável pôr uma criança com uma deficiência motora ou sem a pedir esmola à porta do metro do que pôr um indivíduo perfeitamente saudável ou até gordalhufo, porque as pessoas ficam menos impressionadas. Isto é para nós ficarmos chocados, mas era assim, também não vale a pena estarmos a iludir a realidade. A exploração financeira e patronal e os maus tratos não intencionais. Eu chamo-vos a atenção para este grupo de maus tratos, que são os maus tratos que derivam de boas intenções. Não é? Eu não a deixo dizer o que quer porque ela não sabe o que quer. Mentira, eu é que não tenho pachorra para lhe dar a oportunidade para ela dizer o que quer, nem quero que ela me diga o que quer, porque se calhar tenho que o cumprir e isso dá-me uma trabalheira desgraçada. Não é? Lá na minha terra contava-se uma história que era de uma família pobre e a criança estava com fome, foi dizer à mamãe, eu estou com fome. E a mãe disse ao marido, ali a nossa filha está com fome. E o marido disse, dá-lhe água. Mas ela está com fome, dá-lhe água que ela não sabe o que quer. É um bocado isto, não é? E portanto nós temos que ser, às vezes, o maltrato não intencional é tão importante como o maltrato intencional e às vezes é muito mais difícil de descodificar porque é mascarado de boas intenções. Eu afinal tinha mais slides pouco pensava, já pensava que pode passar. Quando nós falamos depois das tais medidas de prevenção de que eu falava ainda há bocadinho, há aqui uma série de gente que tem que ser envolvida, desde os stakeholders, nunca gostei desta palavra, mas enfim, é muito utilizada, as próprias pessoas com deficiência, os profissionais e organizações e a família e a comunidade. São os 4 grandes grupos. Pode passar. Que tipo de medidas de prevenção, e para ser assim muito telegráfico, para vos dar tempo depois para colocar as questões que quiserem. Desde logo é preciso capacitar. Capacitar é um verbo fortíssimo. Mas capacitar quem? Todos. A começar pelas próprias pessoas com deficiência. Capacitar as pessoas com deficiência para que elas conheçam os caminhos e saibam onde é que se pode dirigir para se representar. E, sobretudo, resistir a uma tentação que é muito comum em Portugal, que é falar por elas. Vocês vão a certos congressos sobre a deficiência intelectual, veem uma série de cromos como eu a falar, mas depois vão, onde é que estão as pessoas com deficiência? Está toda a gente a falar sobre elas, mas são muito raros os casos em que lhes dão voz para elas dizerem o que querem.
Como dizia a doutora Raquel, as crianças, ou os adultos, ou os jovens, sabem o que querem. O problema nunca é de quem comunica, é de quem tem que descodificar a informação que pode não estar preparado para o fazer. Porque se a criança não sabe falar, sabe desenhar. Se a criança não sabe também desenhar, sabe fazer gestos. Se não soubesse fazer gestos, faz trejeitos. O trejeito de gostar ou não gostar, por exemplo. Nós é que temos que aprender a não nos limitarmos àquelas leituras que são mais imediatas, que é a leitura verbal, se quisermos, e que é a leitura escrita ou desenhada. Há muitas outras, não é? Aliás, toda a gente comunica, só deixamos de comunicar quando vamos naquela coisa mais quadrada para outro sítio. Aí é que a coisa... Portanto, capacitar, claro que sim, por exemplo, capacitar as pessoas que trabalham nos tribunais para perceberem como é que se interage com uma pessoa com deficiência intelectual e deficiência, porque não? Nós temos feito um trabalho com a Polícia de Segurança Pública, estamos agora a fazê-lo com a GNR, que é um trabalho interessantíssimo e é simples. É tão simples que nós estamos a dizer à Polícia de Segurança Pública o que é que são as pessoas com deficiência intelectual e deficiência. Que tipologias é que há, que tipo de comportamentos é que são mais normais, como é que podem interagir com eles. E eles dizem-nos a nós como é que a polícia funciona e como é que nós podemos agilizar esse funcionamento. Tem resultado de uma forma excelente. De tal maneira que até a Interpol, segundo me disseram os comissários da polícia, juro que estou a vender o peixe ao mesmo preço que me venderam a mim, acharam interessante o projeto. E, portanto, às vezes as coisas são simples. E hoje em dia ninguém faz nada sozinho. Portanto, a intercooperação é uma ferramenta fundamental. E se há quem sabe mais do que nós na comunidade, porque é que nós não havemos de intercooperar? Depois, informar, é preciso dar mais informação. Este tipo de sessões, este tipo de informação que se passa aqui, o que nós partilhamos, o que nós discordamos, que é importante, a discordância é importante, claro está, mas é importante informar, sensibilizar, chamar a atenção das pessoas. Hoje em dia, felizmente, as pessoas já não têm, estou quase a acabar, as pessoas já não têm a visão da pessoa com deficiência que tinha uns anos. Se aqui há uns tempos atrás nós falássemos da pessoa com deficiência, a imagem que o cidadão comum fazia era exatamente daquela pessoa com que estava à porta do metro com a mão estendida de esmola. E mais, a nossa cultura sempre remeteu a pessoa com deficiência para alguém que tem que ser protegido. Alguém que tem que ser, de quem temos que ter pena. Não temos nada que ter pena, as pessoas com deficiência são cidadãos como nós. Certamente que têm desvantagens, têm incapacidades, mas todos nós temos. Eu sou careca, tenho uma incapacidade capilar. E tenho uma incapacidade visual, por acaso ainda é corrigível com óculos, mas pode deixar de ser um dia destes. Portanto, ou seja, nós temos que deixar o discurso da incapacidade e começar a apontar, até nestas situações, para a capacidade, para a competência que as pessoas têm. Todas as pessoas com deficiência têm competências, por muito pequeninas que sejam. Pode ser só mexer o dedo grande do pé, mas é uma competência motora. Facilitar. Criar medidas de facilitação. Eu, por exemplo, acho, aliás, nunca percebi porque é que não se faz, que para as situações jurídicas que envolvem pessoas com deficiência, se calhar em sede de julgamento, não sei se haverá muitas, vou dizer um disparate, mas vocês vão desculpar, já me prometeram que me desculpavam no início, mas se calhar fazia sentido haver um juiz social como há, por exemplo, nos casos que envolvem menores, com conhecimento destas coisas que têm a ver com a deficiência. Se calhar fazia, não sei se é um disparate, se não é, mas vocês dirão. Depois, protocolar, isto é, estabelecer protocolos de cooperação entre as entidades que no terreno trabalham com estas pessoas. Intercooperar, já falei nisto, incluir. Mas cuidado com a inclusão, porque a inclusão não é tornar tudo amarelo. A inclusão só é bem sucedida quando nós temos as pessoas todas no mesmo plano, respeitando as diferenças que elas têm. Isto é que é incluir. Não é? E, portanto, vale a pena nós também pensarmos nisso. E depois envolver, dar espaço de participação a toda a gente para que depois as coisas possam ter outra eficácia. E vou terminar, agora é que vou terminar. E vou terminar com uma frase que também não sei se tem muito a ver com isto, mas achei piada, que diz assim: para quem tem uma boa posição social, falar de comida é coisa pouco relevante. É compreensível, já comeram? Muito obrigado.